Future Auto Magazine veio ao Hotel Vila Galé Ópera em Lisboa conversar com um jornalista da TVI, Marcos Pinto. Venha daí! Antes de mais, queria lhe agradecer em nome da Green Future Auto Magazine por estar aqui presente no Vila Galé Ópera para termos esta conversa. Muito obrigado pelo convite, fico muito grato pelo vosso convite e por falarmos de um tema que eu acho que faz todo o sentido falarmos hoje em dia. Muito obrigado. Obrigadíssima. Agora, para começar, falarmos um pouco mais sobre si, quando é que percebeu que o jornalismo ia ser o seu futuro e porquê o jornalismo? Bem, eu percebi mais que a minha vida podia e como veio a passar pela comunicação. Eu cresci muito, as minhas brincadeiras de infância passavam muito pelo contacto que eu tinha com a comunicação e em concreto a rádio. Apesar de eu estar a trabalhar em televisão, a rádio sempre e na verdade continua a ser o meu meio de eleição. E eu passava muito tempo enquanto que outras crianças brincavam na rua, à bola ou ao berlinde. Eu gostava de investir muito do meu tempo de criança a ouvir rádio e na altura eu faço parte de uma geração que cresceu a ouvir o António Sala e a Olga Cardoso no Despertar da Renascença, que cresceu também com o João Chaves no Oceano Pacífico da RFM e sentia-me fascinado a ouvir. E depois daí a ter um rádio gravador que me foi oferecido e começar a tentar a fazer as primeiras experiências com a voz, foram... Eu tinha um dom. Sim, eu na altura fui percebendo que era aquilo que eu gostava realmente de fazer nos meus tempos livres, não é? E percebi que era algo que potenciava muito a minha criatividade. E de maneira que depois, sim, ao longo do meu percurso, essa paixão pela comunicação fez com que a minha opção na universidade fosse muito, muito clara e foi aqui em Lisboa, num sítio muito perto onde nós estamos aqui, no ISCTE, que é aqui na Rua da Junqueira. Foi aqui que eu tirei o curso de Comunicação Social, mas sempre com o foco na rádio. Esse era o meu objetivo. Claro que olhando para estes mais de 20 anos que já estou no ativo, já fiz um pouco tudo. Já trabalhei em jornais, em revistas, consegui concretizar o sonho da rádio e agora estou em televisão. Portanto, de maneira que quando me perguntas sobre jornalismo, o foco sempre foi a comunicação, até porque, apesar de eu agora estar a exercer jornalismo, também já estive noutros registros, não só em rádio, como também em televisão. Mas é essa um pouco a minha história. Uma história, eu acredito que na vida nada acontece por acaso e portanto, fui construindo essa minha história. Eu sou de São João da Pesqueira, de um concelho do interior do país, da região do Mercado do Douro e, portanto, estudei alguns anos em Viseu e depois, obviamente, que quando eu venho para Lisboa também é pensar naquilo que eu poderia vir a fazer em comunicação. É uma enorme diferença, não é? É uma enorme diferença. Uma criança que passa a sua infância na aldeia, depois passa para uma cidade como Viseu, que hoje é uma grande cidade, mas na altura ainda era uma cidade mais calma, e depois chego em 1997, com 18 anos a Lisboa, foi um choque tremendo, mas foi um choque bom, porque me fez evoluir e fez-me crescer, e portanto, de maneira que, sim, foi isso. You are the reason. E nos anos todos da sua carreira, como já disse, nos 20 anos, qual é que foi o maior desafio que teve até hoje? Eu acho que o maior desafio é sempre o próximo. É o inesperado, é aquele que não está no guião e que não sabes o que é que vem aí. Esse é sempre o próximo e, portanto, quando olho para a minha vida profissional, gosto sempre de um desafio e quero evoluir nesse sentido. Eu gostava de saber... gostava de saber por um lado o que é que eu vou fazer amanhã, mas ao mesmo tempo não, para ser surpreendido e para poder reagir com a minha capacidade plena de poder assumir esse desafio. Eu já gostei de fazer muita coisa, já gostei na rádio, gostei de ser locutor na rádio, fui locutor do Rádio Clube Português, gostei de fazer vários horários, eu trabalhei nas tardes de fim de semana, trabalhei na noite, da meia-noite às 2, num programa que se chamava Posto de Escuta e, portanto, a missão desse programa era mesmo ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, como também já trabalhei das 5 às 7 da manhã em rádio, no Clube dos Primeiros e imagina, um bocadinho de tudo.
estamos a falar de públicos diferentes e, portanto, nessa altura, ou pessoas que estavam a acordar para irem trabalhar, ou então aquelas que ainda não tinham ido à cama, né? Que trabalharam a noite toda. E isso foi muito interessante. Gostei muito de fazer isso, sem rede, em direto, gostei muito de promover a música portuguesa, recebi no auditório do Rádio Clube muitos artistas nacionais a lançar os seus discos e uma criatividade total que até na altura inspirou que eu escrevesse um livro sobre a história da rádio em Portugal. Portanto, mexi com aqueles sons. Olha, eu acho que estou aqui a falar contigo. A falar de tudo. Não, estou a falar e estou aqui a lembrar-me que se calhar posso ter sido, e ainda bem que fui um pouco criança a fazer rádio, não é? Porque uma criança é ser feliz, não é? Também lhe deu capacidades depois para agora ser a pessoa que é, não é? Também, e depois para chegar, e é muito interessante tu perguntares isso, porque depois quando eu passo para a TVI para fazer parte do projeto fundador da TV24, fui fazer exatamente a minha estreia no ecrã, é para fazer um programa chamado Discurso Direto, que é o programa mais radiofónico que a televisão tem, que é quando tu lanças um número de telefone e queres ouvir a pessoa sobre um determinado tema. E é um programa muito interessante porque tu sabes como começa e nunca sabes como acaba. Não é? E a Escola da Rádio ajudou-me a entrar nesse mundo da televisão. Claro que depois é um mundo muito específico, não é? Claro. E é um mundo que eu gosto imenso de fazer e já são mais de 10 anos a fazer televisão e tento sempre tirar o maior prazer de tudo da televisão todos os dias, sim. E ultimamente, acha que os mídias têm vindo a cumprir o seu papel de fornecer a informação e informar todos os cidadãos? Olha, eu acho que mais do que nunca. Nós estamos a ter esta conversa em tempos de pandemia, num novo confinamento que nós esperemos tenha resultados muito práticos rapidamente, mas estou a lembrar-me daquilo que foi a nossa vida em 2020, quando foi aquele primeiro confinamento em casa. Os canais de informação tiveram uma subida estonteante a nível da audiência. E aí foi logo um primeiro sinal que as pessoas estavam em casa e que precisavam de informação, precisavam de saber o que é este vírus, como é que nos afeta, como é que vai implicar a nossa vida em sociedade, em comunidade. Isso teve um reflexo nas audiências e também teve um reflexo naquilo que foi o combate às notícias falsas. Se reparares, nesse tempo de pandemia, podemos dizer que numa primeira fase foi de março a junho, circulavam poucas fake news nas redes sociais. E porquê? Porque isso era reflexo do bom trabalho que os jornalistas estavam a fazer, não só em televisão, como em rádio, também como no digital. Havia essa preocupação de partilhar informação que acrescentasse conhecimento às pessoas e que fosse verdadeira. E custa-nos muito sermos verdadeiros quando temos que falar em casos de mortos e casos graves de internamento, mas foi muito útil esse trabalho, que está a ser agora também, quando nós estamos a viver esta nova fase da pandemia, digamos assim. Eu sinto isso, eu sinto que o trabalho dos jornalistas e dos órgãos de comunicação continua a ser importante, continua a ser fundamental, cada um com o seu ângulo, mas aqui depois o critério é a escolha das pessoas que estão a ler, que estão a ouvir e que estão a ver. E se esse trabalho, nas mais variadas formas, for um trabalho com rigor e com critério, eu acho que todos ficam a ganhar. As pessoas lá em casa, mas também nós, jornalistas, com essa missão de que estamos a fazer um trabalho que é de serviço público. Eu acho que mais do que nunca os órgãos de comunicação em Portugal estão a fazer esse papel e estamos todos de parabéns, acho eu. Sim, eu própria e a revista Green Future Auto Magazine também dá os parabéns a todos os jornalistas e órgãos de comunicação, porque sem dúvida que é uma altura muito difícil e se não fossem vocês, nós também não estaríamos informados de tudo todos nós, não é? Todos. Agora, no que diz respeito ao ambiente e à sustentabilidade, que são ambientes que estão cada vez mais na ordem do dia e em constante crescimento, qual é o papel fundamental dos mídias nesse tipo de assuntos? Olha, é um papel crucial, mais do que nunca, e deixa-me dar-vos também já aproveitar para vos dar os parabéns à Green Future e à Auto Magazine por este projeto, porque
investir uma plataforma de comunicação que invista nestes temas, que seja uma plataforma de partilha de informação e de conhecimento, é muito, muito bom. Portanto, parabéns a ti, parabéns a toda a equipa que está aqui. Muito obrigada. Por isso mesmo, é crucial e agora, no seguimento da tua pergunta, lembrei-me daqueles primeiros tempos de confinamento, Sim. em que muitas pessoas comentavam que já há muito tempo que não sentiam que era ouvir a natureza, o chilrear dos pássaros, um tempo que nós julgávamos inimaginável, que é olhar para o céu e não vermos aviões. Certo. Não é? Isso fez despertar essa consciência ambiental nas pessoas, acho eu. Porque a dada altura nós percebemos que a pandemia estava a afetar a nossa vida, mas ao mesmo tempo estava a ajudar ao meio ambiente. E esse foi um tempo muito interessante. É como, aliás, muitas pessoas tinham essa teoria de que a pandemia e o coronavírus foi um reflexo da natureza para obrigar o homem a parar e a repensar a sua vida e as suas escolhas. Mas de facto foi muito interessante. Eu acho que pelo menos despertou essa consciência quando nós víamos cidades vazias, não se há poluição no ar. Exatamente. Isso foi muito interessante, porque quebrou esse estado. E, portanto, despertou, ou então voltou a despertar uma consciência que estava adormecida para estas matérias de ambiente e de sustentabilidade. E trouxe uma coisa que eu acho que é muito interessante, Valentina, que é a verificação ecológica, que é uma expressão que eu gosto muito porque ajuda-nos a perceber que a verificação ecológica é nós percebermos aquilo que o homem faz e a implicação que isso tem na natureza, mas também aquilo que a natureza pode fazer e a resposta que isso pode provocar no homem. Mas verificação ecológica também é nós percebermos as nossas ações na vida, como é que isso interfere no nosso bem-estar e se isso também interfere ou não com a natureza. Por exemplo, do que é que adianta eu estar a tomar uma decisão que pode ser, posso eu tirar vantagem disso se ao mesmo tempo estiver a fazer mal à natureza e ao meio ambiente? Não faz sentido, verdade? Como também não faz sentido o contrário, que é eu também estar a tomar uma decisão que não me traz, digamos assim, não me traz proveito, não é? Um proveito, por exemplo, pode ser, não me traz proveito, mas estou a beneficiar a natureza. Eu acho que isso é quase uma utopia, eu acho que parece-me que isso não faz sentido, não é? O que faz sentido é que, de facto, nós tomarmos atitudes para, com isso, a natureza também tirar benefícios disso. E, portanto, eu acho que, mais do que nunca, essa questão do ambiente, da sustentabilidade, está a marcar a atualidade e vai continuar a marcar nos próximos tempos. Eu diria que é uma plataforma definitiva nas nossas vidas. Sem dúvida. E há bocado estávamos a falar das fake news e agora existe fake news de todo tipo de assuntos, não é? Sim. Acha que as fake news relativamente à mobilidade elétrica, que requer sempre uma nova tecnologia e uma mudança de paradigma dos cidadãos, acha que pode ter um efeito superior na população no que toca, por exemplo, a trocar de viatura ou a trocar de modo de vida? Bom, se a tua pergunta pode, a resposta é pode. Pode, mas aqui o critério é um critério que depende de cada um. Claro. Repara, se eu estiver a ver as redes sociais e ver, de facto, uma informação que pode ser uma notícia falsa, depende de cada um, e não é preciso ser jornalista, está bem? Depende de cada utilizador fazer a tal verificação ecológica se aquela notícia é ou não é verdadeira. Claro. Eu não posso aceitar algo que me fazem, uma informação que me fazem chegar se ela não corresponder à verdade. Eu acho que deve haver, de facto, critério, deve haver uma pesquisa e eu acho que a escolha do consumidor deve ser feita com o máximo rigor, cumprindo o seu critério pessoal, mas também o critério que obedece a estas questões do ambiente e da sustentabilidade. Porque essas fake news só existem porque alguém tira benefício delas, não é? Repara, Claro. Se há alguém que tem uma empresa ou uma indústria
em que o seu core business é exatamente contrário àquilo que é a matéria do ambiente e da sustentabilidade, obviamente que a intenção dessa pessoa, e atenção, é uma intenção positiva, para essa pessoa é uma intenção positiva, é uma intenção positiva, não é? Sim, obviamente que vai trabalhar para que a informação do outro lado não seja sustentável, não é? Vai fazer para tirar esses dividendos, não é? E depois, de repente, podemos assistir aqui a um conflito de interesses. Mas o que é que vai desempatar tudo isto? É a pessoa... O consumidor, não é? O consumidor na sua tomada de decisão, não é? E eu queria deixar esse apelo às pessoas, na hora de tomarem uma decisão deste género, investigarem, despertarem a vossa veia jornalística para que depois possam realmente tomar a decisão com o domínio pleno de toda a informação. Eu acho que isso é muito, muito importante. E ao fazerem isso, estão a desmanchar por completo as fake news e fazem com que cada um de nós decida que as news devem ser hard news, notícias verdadeiras e factuais, e depois, se a pessoa toma ou não aquela decisão, pelo menos fica de consciência tranquila, não é? Por exemplo, eu vou comprar um carro elétrico, devo ou não devo fazer? Pelo menos eu devo trabalhar, recolher essa informação, investigar, não é? Tomar essa informação como verdadeira e garantida, e depois, se a pessoa decidir que é ou não é o melhor para a sua vida, mas foi com base naquilo que é verdadeiro. E isso é que é importante. Isso é que é importante. Sem dúvida. E Marcos, no seu caso, já experimentou algum automóvel elétrico? Olha, já experimentei e gosto muito. E não tenho dúvida alguma que o próximo carro vai ser elétrico. Eu, há cerca de 3 anos, ainda comprei um carro a gasóleo e, na altura, foi por uma questão monetária e também foi por uma questão prática. Eu precisava de um carro familiar e, portanto, na altura tomei essa decisão. Mas é muito curioso, porque eu estava a conduzir o carro e pensei, este foi o último carro a combustível que eu comprei. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que a próxima viatura vai ser elétrica. O que é que na altura, e atenção, eu sou jornalista e, portanto, eu na altura fui pesquisar aquilo que de facto era mais vantajoso para mim. Mas eu acho que na altura o que pode ter sido uma barreira foi ainda uma percepção de várias coisas, não é? Por exemplo, da autonomia do carro, não é? É claro que eu agora nesta altura sei que há carros elétricos com uma autonomia muito boa, mas podem porventura ter um preço superior que não seja tão acessível. Claro. Isso pode acontecer, não é? Mas obviamente que tudo o que tem, a qualidade paga-se. Sem dúvida. A qualidade tem um preço, verdade? Eu sei disso. E também aquela ideia de que, apesar do governo, numa primeira fase, ter ajudado a incentivos fiscais, ficou com essa ideia, não sei se era intenção ou não, mas agora parece haver um recuo nesses incentivos fiscais e, portanto, as pessoas lá em casa ficam um bocadinho confusas. Mas relativamente aos PHEV, agora para 2021 estava sobre a mesa os incentivos fiscais com as autonomias que são inferiores ou até 50%, até 50 km, não iriam ser realizadas, não é? Claro. E mesmo numa entrevista que nós tivemos com o Secretário de Estado da Mobilidade também foi falado sobre isso, as pessoas estavam um pouco confusas, não percebiam muito bem como é que as porque numa primeira fase o Governo incentivou, do ponto de vista fiscal, mas depois também chegou-se à conclusão que a fatia do orçamento era muito reduzida, porque depois muito facilmente essa fatia esgotou-se. Eu lembro-me que isso foi notícia, não é? Portanto, mesmo que alguém quisesse investir numa viatura elétrica, dizia, ok, eu quero, vou ter incentivo fiscal, mas já não o tenho, e depois... Ficou confuso, não é? Claro. E, portanto, eu acredito que se houver um reforço orçamental, e falta aqui perceber se nestes tempos de pandemia agora e de desafios que vêm pela frente, como é que fica esta questão. Mas eu defendo isso, eu acho que porque há claramente um benefício, não é? Um benefício no bem-estar e nas gerações futuras também. E nas gerações futuras e também na pedagogia que nós devemos implementar. E, portanto, e voltando aqui um bocadinho ao início da tua questão, já experimentei. Acho, por exemplo, quando eu uso, isso já é uma vantagem, já é algo que abona a meu favor. Quando eu uso aqui em Lisboa plataformas de transporte, na hora de peço sempre um carro elétrico, e sinto-me bem com isso.
sinto-me bem com isso. É uma boa decisão. E há também essas opções também, eu acho que isso é interessante por parte das plataformas de transporte, na hora de confrontarmos preços, quando se opta por um carro elétrico, há também uma descida de preço. E, portanto, isso também é bom, é um bom incentivo. Mas pelo menos isso já eu faço. E eu não tenho dúvida alguma, ou então, ressignificando esta frase, eu tenho a certeza que a próxima viatura que eu adquirir vai ser uma viatura elétrica com todas as vantagens disso. O que eu acho é que é preciso, de facto, trabalhar nos postos de carregamento, ou seja, combater aquele estigma que se eu quiser ir de Viana a Faro, vou ter a certeza que tenho um posto de carregamento. Vou ter pelo menos autonomia para fazer metade da viagem e quando eu precisar tenho, de um ponto de vista prático, tenho um posto para carregar de novo a viatura. Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida que este tema da mobilidade elétrica e os postos de carregamento é tudo que está a evoluir e todos os anos vemos melhorias e mais postos de carregamento. Eu acho que é algo que, com o tempo, eu acho que Portugal e o resto do mundo vai chegar lá, tenho a certeza. Vamos acreditar que sim, vamos acreditar que sim. No seu dia-a-dia já me disse que quando quer optar por algum transporte, por exemplo, do Uber ou algo do género, que opta por algo de mobilidade elétrica. Sim. E no que diz respeito à mobilidade suave, costuma utilizar a bicicleta ou trotinete ou algum skate elétrico? Não, olha, a bicicleta é também um objetivo, também para exercício físico, mas também estou a olhar já para a bicicleta como um meio de transporte para distâncias curtas. Eu moro em Vila Franca de Xira e para ir para a TVI eu preciso mesmo de me deslocar de carro. Claro. Não tenho outra alternativa. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando estou de folga ou quando tenho assuntos para tratar em Lisboa, vou sempre de comboio. E é tão prático e é tão... As pessoas não imaginam, é que nós estamos em movimento e ao mesmo tempo podemos estar a ouvir música, podemos estar a ler um livro, é fazer tão outras bom. coisas. É tão bom. Eu gostava, e ainda sonho com isso, um dia poder ir para o meu local de trabalho, seja de comboio, então seja de bicicleta, que é uma coisa muito habitual noutros países europeus, mas aqui, por exemplo, em Lisboa é muito bom ver que já há muitas pessoas a usar a bicicleta para... Assim, há mais ciclovias, há aqui sítios absolutamente fantásticos, por exemplo, em Monsanto, e é muito interessante aquilo que Lisboa está a fazer para isso. Também estão-se a adaptar a esta... Estão-se a adaptar, eu acho que todas as cidades estão a fazer isso. Eu, por exemplo, uma coisa que eu ainda não fiz, mas quero muito fazer, até numa região que me é muito querida, que é a região de Dom Lafões, onde há, creio eu, ali na região até Viseu, há uma enorme ciclovia, onde eu também quero um dia, não só com a minha família, andar a pé, como também andar de bicicleta. Falavas da trotinete, ainda agora está não na moda também. Está na moda, mas eu ainda não tive a coragem de perceber se me consigo equilibrar ou não, mas nunca digas nunca. Tenho que experimentar. Vou ter que experimentar e depois prometo que te digo como é que correu, está bem? E a vocês todos. Sim. Marcos, o ano 2020 já falámos logo inicialmente, foi um ano muito difícil para todos, a nível mundial, pessoal, profissional, foi muito difícil e o início de 2021 também não está a ser nada fácil, mas todos achamos que vamos conseguir recuperar disto tudo, claramente. Acha que 2021 poderá ser um ponto de partida para que os cidadãos mudem a sua consciencialização ambiental? Ou acha que pode ser o contrário, as pessoas ficarem mais retraídas e isto demorar um pouco mais de tempo à mudança das mentalidades? Na minha opinião, esse é um processo já a decorrer. Eu sou uma pessoa muito positiva e vejo sempre o lado bom na vida. Faço mesmo questão que o meu mantra seja essa positividade. E até nestes tempos desafiantes de pandemia que nós estamos a viver, e é claro que há a lamentar as pessoas que perdem a vida, as pessoas que ficam com sequelas, as pessoas que perdem o seu trabalho. Mas também há um outro lado de esperança em que nós podemos agarrar o futuro. E agarrar o futuro de que forma? Vendo, por exemplo, que há áreas que podem, de facto, crescer
e se há áreas que podem crescer, há empresas que podem nascer e há trabalhos que podem ser gerados. E, portanto, apenas basta estarmos atentos aos sinais que a natureza nos dá. E, portanto, vejamos isto que eu acho que é extraordinário, que é possível criarmos uma empresa verde, sustentável, virada para a mobilidade, por exemplo, e ao mesmo tempo nós tirarmos dividendos com isso e gerimos, e com isso gerimos património, termos uma empresa, podemos contratar pessoas, pagar o salário a essas pessoas e ao mesmo tempo estamos a defender a natureza. Claro. Isso é possível fazer, não é? É possível fazer. Nestes tempos de pandemia já percebemos que há áreas de negócio que estão a crescer. Até porque com estes sinais que foram sendo dados, por exemplo, repara, quando se diz as exceções em tempos de pandemia, quando há, acho que são sinais positivos, que é proibido circular entre concelhos, mas se quiser dar um passeio higiênico pode fazê-lo. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso desperta e deve despertar as pessoas quando estão a passear nas ruas ou então nos parques das suas cidades, devem olhar para a natureza, para as árvores, prestar atenção. Não é? Tu achas que Valentina, achas que é demasiado excessivo uma pessoa passear num parque e dar um abraço a uma árvore e falar com ela? Não. Não? É bom, não é? É bom, claro então, que olha, é. fica o desafio. Vamos todos fazer isso. Vamos fazer isso. Pensar. Espetacular, acredita. É espetacular, é muito, muito bom. E talvez a consciência da pessoa também possa ser despertada por essas coisas. Esta fase que nós estamos a ultrapassar, eu acho que também tem os seus lados negativos e também tem os lados positivos. Sim. Eu acho que acho que fez com que toda a população pudesse parar e pensar nos seus hábitos regulares da sua dia-a-dia, de pensar que se calhar talvez no futuro eu vou mudar as minhas rotinas e vou passar mais tempo em casa ou dar uns passeios e relaxar, porque eu acho que antes da pandemia via-se todos muito estressados nos seus carros, cada um nos seus, de manhã, um trânsito, tudo chateado, não é? Olha, isto é uma coisa boa, deixou de haver o mesmo trânsito que havia, não é? Já não é igual. Pelo menos aqui em Lisboa não sinto que haja uma hora de ponta como havia antigamente. Sem dúvida. O que é bom, mas sim, eu estava a ouvir-te e estava aqui a pensar que pode ser um desígnio pessoal nós tomarmos decisões que podem de facto passar pela questão para termos um futuro mais verde, com aquilo que nós podemos fazer em casa, nas pequenas coisas, não é? Claro. No consumo da eletricidade, por exemplo, ou naquelas coisas que é básicas como fazer reciclagem, que muita gente ainda não faz, no dia-a-dia. E depois, lá está, depois quando saímos à rua tentar perceber como é que nós podemos de facto sermos mais sustentáveis. É possível, e acho que se devia investir numa campanha de informação e explicar às pessoas as vantagens que isso traz, porque traz vantagens para todos, traz para as pessoas e também traz para o nosso meio ambiente, não é? Portanto, isso é muito, muito interessante. E para si, Marcos, qual é que é a cidade que gostaria de viver no futuro? Olha, é muito interessante. Eu acredito numa cidade, uma cidade verde sustentável, acredito mesmo. Eu acho que há muitas cidades, eu estou-me a lembrar de uma que me é muito, muito querida, que é Viseu. Eu vivi muitos anos em Viseu, que tem um pulmão verde impressionante, extraordinário, com o Parque do Fontelo, mas não só. Nos últimos anos, Viseu é uma cidade muito, muito amiga do ambiente e da natureza. É um exemplo, mas uma cidade que promova uma ligação ainda mais íntima entre o homem e a natureza através de parques, através de ciclovias, através de tudo aquilo que não seja que não passe pelos combustíveis fósseis e que não passe pelo consumo excessivo de eletricidade, que seja de facto mais esperançosa nesse sentido de fomentar a ligação do homem com a natureza e com o verde. O vosso projeto chama-se de facto Green Future e o futuro é esse. O futuro é verde, o presente já é verde.
e se o presente for verde, nós podemos ainda tornar um futuro, digamos assim, com um verde mais fluorescente, o que mais forte, o que seria um bom sinal. Portanto, eu acredito numa terra dessas. Eu sou de uma aldeia chamada Rio Dados, no concelho de São João da Pesqueira, e portanto, de quando em vez também gosto muito de lá ir, precisamente para reavivar e para renovar os meus votos e a minha ligação afetiva e emocional com a natureza. E eu acho não, tenho a certeza que as pessoas estão com essa consciência, que aquelas que ainda não estão vão despertar para essa mentalidade, e eu acredito que essa vai ser uma das coisas boas que depois um dia, quando esta pandemia passar, na hora do deve e do haver, na hora de fazer um balanço, perceber em que ponto é que a nossa ligação com a natureza está e de que forma pode ser reforçada. E eu acho que esse é um caminho que todos nós, enquanto sociedade, vamos adotar. Eu acredito nisso. Ainda bem, fico muito feliz por pensar assim e por ter essa mentalidade. E acha que ainda vai conseguir viver numa cidade dessa forma? Ora bem, assim velhinho... Mas se for a cidade dos meus filhos e dos meus netos, já vai ser bom, não é? Claro. Mas acredito que... É um trabalho que nós temos diariamente para as gerações futuras, não é? Eu acho que nós, pais, devemos passar isso para os filhos, para que depois as gerações vindouras tenham essa consciência. Mas eu acho que, olhando para as cidades e olhando para as vilas em Portugal, eu acho que os autarcas já têm esse sentido de responsabilidade e vão aproveitar esta oportunidade que nos está a ser dada para ainda reforçar mais essa ligação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E eu acredito que ainda vou viver numa cidade dessas. Eu acho que sim. Porque todas as cidades já têm o seu verde. Claro. Era como há pouco dizias, não é? Um verde forte. Basta que a decisão seja uma valente pincelada com medidas que possam ajudar as pessoas e, obviamente, com incentivos. Claro. As pessoas precisam ser incentivadas também a nível de comunicação, não é? E todos nós, acho que nós podemos fazer esse papel, conversando umas com as outras e relevando esses potenciais e essas vantagens. Sem dúvida, Marcos. E agora estamos a passar uma fase mais difícil e queria que o Marcos deixasse assim uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver. Ora, muito bem. Bom, se é uma mensagem, então vai lá para casa. São tempos desafiantes, estes que estamos a viver. Com a certeza que este um dia vai passar. Eu bem sei que algumas pessoas já estão cansadas de ouvir dizer que vai ficar tudo bem, mas de facto este é um grande desafio. Quando nós pensávamos que já estava controlado, eis que há uma nova variante e há uma nova estirpe que lançou aqui um bocadinho a confusão, mas basta mantermos a serenidade, e a serenidade passa pela responsabilidade individual de cada um. Nós temos informação agora que não tínhamos no início da pandemia. Já percebemos como é que este bicho interfere nas nossas vidas e agora devemos fazer aquilo que nos compete. Termos todos os cuidados de distanciamento, a higienização das mãos, nesta altura limitar ao máximo os contactos entre as pessoas. Eu sei que é um desafio, estamos todos a ser levados ao limite. As pessoas já estão cansadas. Aquilo que vos quero pedir é só mais um pouco de esperança, só mais um pouco de confiança. Para quê? Para depois, naquele momento, porque esse momento vai chegar, aquele momento em que nós depois podemos abraçar as pessoas que nos são mais queridas e nessa altura estejam à vontade de abraçar até os braços ficarem colados nas costas. Isso vai acontecer e vai ser tão bom, mas para isso acontecer nós temos de fazer aquilo que nos compete. E neste mês de confinamento que nós estamos a viver, temos de facto de ter essa responsabilidade, manter o distanciamento e termos um pouco mais de paciência. Para quê? Para que esta pandemia não deixe nenhum impacto na nossa mente e no nosso corpo, para que de facto possamos, e eu não gosto muito da expressão novo normal, porque o novo normal implica nós, porventura, prescindirmos daquilo que já foi importante. Ora, aquilo que já foi, não aquilo que é e que vai continuar a ser importante. E, portanto, vamos acreditar que o normal existe e que vai continuar. E, portanto, era isto que eu vos queria pedir, um pouco mais de paciência
e é uma boa oportunidade também para reforçarem a ligação com a natureza, com o nosso meio ambiente, com tudo aquilo que nos envolve e que nos pode ajudar, de facto, a meditar sobre as nossas vidas e aquilo que nós queremos para o futuro, que é mais prosperidade e mais alegria. É esse o apelo que vos deixo e, obviamente, em jeito de gratidão por tudo aquilo que vocês têm feito, cada um de vós faz nestes tempos desafiantes. E, portanto, da minha parte, muito obrigado e sim, envio-vos um abraço. Obrigado. Marcos, um abraço para ti também. Muito obrigado. Obrigada um abraço por esta também. excelente conversa. Muito obrigado. Gostámos muito e foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada. Foi um gosto enorme. Fico muito grato pelo vosso convite e para o projeto as maiores felicidades. Está a correr bem e vai continuar a correr bem. Muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.